Eu creio que já o que ouvimos nessa noite já é o suficiente, mas nós temos aqui um recado da Palavra de Deus. Gostaríamos que você pudesse abrir sua Bíblia no livro, lá no início, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Talvez você saiba de cor este versículo da Palavra de Deus. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Isso aqui é um texto que vem com promessa, e ele é muito importante que a gente preste muita atenção nesta mensagem da Palavra de Deus. Preparei aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Uma das coisas que a gente pode até perguntar: se tiver um pai perfeito, o filho será perfeito? Momento que você pode fazer a sua reflexão e fazer a sua avaliação. Uma das coisas que a própria literatura brasileira nos ensina, o seguinte: há um livro de Fernando Veríssimo que diz o seguinte, esse livro fala: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque pai rico, nem sempre o neto vai ser rico também. Esse livro vai falar sobre isso. Mas aqui, este mandamento que nós lemos no livro de Êxodo, fala que a gente pode ter vida longa se honrarmos pai e mãe. Em Atos capítulo 5, versículo 29, está escrito na segunda parte do versículo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque no relacionamento entre pais e filhos sempre acontecem situações complicadas. Não é muito fácil esse convívio entre pais e filhos. Muitas vezes a própria justiça, exatamente a obediência, vai me informar que existem esses conflitos, e a justiça está repleta de casos desses complicados. Muitos pais são exemplos perfeitos para os seus filhos, mas, por outro lado também, há alguns pais que levam seus filhos para o caminho mau, com mau exemplo. Um deles é a questão dos vícios, que muitas vezes o pai até pode esconder de seus filhos, mas são marcas que ficam marcadas na vida dos filhos, ou de filhos que tiveram pais alcoólatras, pais dependentes em alguns vícios. E isso tem mostrado que o exemplo, sim, sempre dá uma rota, dá um caminho seguro, mas nem mesmo assim muitos filhos saem daquilo que é proposto pelos seus pais. Existem uma das coisas que mais nos preocupam nesses dias atuais, é a ausência dos filhos nos caminhos do Senhor, na ministração que a igreja tem a responsabilidade de passar para os seus filhos. E nós temos observado que
principalmente nossa igreja tem tido uma ausência das crianças, de adolescentes, de jovens, e isso pode ter, com certeza, uma falha, principalmente na igreja, mas também dos pais crentes, porque nenhum pai e nenhuma mãe, o filho diz, eu não quero ir para o colégio hoje, duvido, eles forçam a barra, mas para vir para a igreja, muitas vezes, o filho, eu estou cansado e tal, e a gente tem visto na escola de música, nós temos aqui esse problema, a escola começa às 9 horas, e mesmo assim tem algumas crianças que vão dormindo até às 10, e os pais não querem trazê-los. É muito interessante a gente ver isso, né? Existem algumas religiões que forçam os seus filhos de tal maneira que, caso eles desviam-se do caminho, muitas vezes são expulsos de suas casas. Isso a gente vai encontrar religiões hoje que assim procedem, né? São expulsos do convívio da família quando deixam a doutrina pelos quais eles foram ministrados. Mas isso não é necessário fazer, porque um bom exemplo é aquele que marca profundamente a nossa vida. Há uma história muito interessante que eu li há muito tempo atrás, de um livro do nosso presente diário, intitulado Quem Decide? Eu vou ler aqui para vocês. Um menino de 14 anos se preparava para o batismo. Na véspera do grande dia, o pai do menino, que não gostava nada de igreja, proibiu que o filho fosse batizado. Magoado, o menino foi falar com o pastor, citando o texto que ele conhecia em Atos 5:29, que eu acabei de ler. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele citou esse texto para o pastor. Então o pastor leu para ele o texto de Efésios 6:1. Filhos, obedeça aos pais do Senhor, pois isso é justo. O jovem, muito esperto, respondeu: o meu pai no Senhor é o Senhor, pastor. Foi por ouvir a sua pregação e o seu apelo que decidi receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Ao que o pastor lhe respondeu: pois bem, se você tem como pai espiritual, se você me tem como pai espiritual, então lhe aconselho a atender ao pedido de seu pai físico de não se batizar. Diga, pois, a ele: pai, em obediência à palavra de Deus, vou lhe obedecer e não vou me batizar. A responsabilidade, entretanto, ficará sobre a sua vida. Dá para saber o que aconteceu com aquele pai que não gostava de igreja e recebe do filho uma dessas lições. O pai não gostou nada, castigou o filho, obrigando-o a ler alguns livros anticristãos. Todavia, foi através dessas leituras que o fez ainda maior crescimento e numa confiança total ao senhorio de Cristo. E ele então, depois de muito tempo de argumentar com o pai sobre essas questões, com muita calma, muito amor, passado alguns meses, o pai concordou, não só que o filho fosse obediente ao mandamento de Cristo, como compareceu ao batismo. Anos depois, Deus chamou o filho
para o ministério sagrado e após ele ter sido ordenado pastor, ele batizou o seu próprio pai. Então, são lições de vida que a gente vai aprendendo como é importante seguir, obedecer os mandamentos do Senhor. Então, isso é muito importante. Nós vivemos alguns problemas em nossos dias, problemas sérios, complicados, nos relacionamentos entre pais e filhos. Há muitas famílias com pais muito dedicados e eles prestam toda a dedicação aos seus filhos, são amorosos, mas infelizmente cresce cada vez mais filhos que não têm uma figura paterna a qual recorrer. Isso é muito comum em nossos dias. E numa situação assim, é muito difícil entender a ideia de que Deus é o Pai que dá coisas boas àqueles que se submetem a Ele. No entanto, nós precisamos entender uma grande verdade espiritual, uma verdade que é imutável. Deus é o melhor Pai que podemos ter. Se o nosso Pai terreno falhar, nós temos o Pai celestial que vai nos socorrer. Isto acontece muitas vezes. Pais que não são assim exemplos fiéis e verdadeiros, mas quando as crianças têm o foco no Pai celestial, essa vida não se perde, porque Deus é o Pai em todas as ocasiões. Deus é aquele Pai que nunca abandona, jamais abandona os seus filhos. Quem tem ou quem teve um pai humano bom como eu, não esqueça de agradecer a Deus por este grande privilégio, né? E aí a gente lembra dos nossos pais, quantas vezes eles até nos disciplinaram de uma forma contundente, mas sempre é que eles queriam para nós um caminho bom, um caminho melhor, muitas vezes um caminho melhor do que eles tiveram. Quais os deveres recomendados aos pais passar aos seus filhos? E aí, eu queria completar o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que tem uma lição para os pais, que diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E quais são esses deveres? E qual é essa instrução? Deveres principais dos pais crentes para com os filhos. Primeiro, e o mais importante, é o ensino da palavra de Deus. E isso a nação de Israel aprendeu de uma forma extraordinária. Lá, os pais, desde pequeno, eles colocam nos umbrais das janelas e das portas os ensinamentos da palavra. E dificilmente essa criança, quando vai amadurecendo, esquece desses ensinamentos. Então, ensinar a palavra de Deus é a coisa principal. E o crente sabe muito bem que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É uma forma de colocar uma prioridade na nossa vida. Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E o versículo 6 do capítulo 6 de Deuteronômio diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Versículo 7 diz: ensinem-as com persistência a seus filhos, converse sobre eles e ensine a palavra sagrada. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E o versículo 8 diz assim: amarre-as, isto é, as palavras sagradas, como um sinal nos braços e prende-as na testa. Interessante. Versículo 9: escreve-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Então, o ensinamento da palavra, isso aqui é ordenança. Isso aqui não está aqui só para, entendeu? Para constar como alguma coisa boa. Isso é o básico, fundamental, o alicerce da vida de uma pessoa. Segundo, treinar. Provérbios 22, 6. Você pode repetir comigo? Ensine a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é palavra de Deus, que nunca falha. Deus nunca falha. Todas as suas promessas, elas são verdadeiras e estão perpetuamente registradas para a gente seguir. Segundo, ou terceiro, prover. 2 de Coríntios 12, 14. Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. É interessante essa palavra de 2 de Coríntios, capítulo 12. Então, os pais precisam prover aos filhos, para que nada lhes falte. Efésios 6:4, devem criar nos caminhos do Senhor. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E, em quinto lugar, controlar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O pai deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. E estas lições, irmãos, elas são para a gente colocá-las em prática. Então, amar, treinar, prover, criar e controlar. Então, isso é ordenança. A palavra de Deus nos ensina isso. E agora eu gostaria de orar mais uma vez por você. Pedir para você ficar de pé neste momento, tá? Você, pai, não importa se o seu filho já é adulto, você continua sendo pai, sempre o será. E você pode ainda corrigir os erros naquilo que você deixou de fazê-lo, abençoar o seu filho. Você tem que ser um exemplo para o seu filho. Quando eu falo filho, filhas, né? E isso eu gostaria de pedir a Deus nesse momento que nos capacitasse a isso. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este grande privilégio que temos de conhecer um pouco a palavra e encontrar esses ensinamentos tão preciosos. Ensinamentos que nunca falham, são verdadeiros,
ensinamentos que permanecem para que a gente possa ter uma qualidade, passar essa qualidade para os nossos filhos. Nos ajude nesse sentido, Pai. Nós oramos, pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastor, pela essa abençoada palavra. Nós estamos chegando ao final deste culto e vamos estar adorando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão número 62. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. O Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. Isso é que é ser Pai, Pai de toda uma nação, Pai de toda a humanidade, entregar o seu Filho para morrer por mim e por você, se dedicar por toda essa humanidade, por toda uma geração, a geração que já se foi, e a geração que está hoje estabelecida e até há de vir. Isso é que é amor, e nós devemos cantar este amor essa noite. Leva todo mundo. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. A última estrofe. Nome santo e venerável é Jesus, o amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Levante a sua mão e abençoe o seu irmão. Aos papais que estão aqui também, sejam abençoados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Vamos com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.